Boa tarde a todos os irmãos e amigos que aqui se encontram. Hoje, mais uma vez, estamos aqui reunidos para falar da Palavra de Deus. 5 minutos de uma mensagem da Palavra de Deus. Hoje eu quero falar sobre obediência, na verdade. As pessoas às vezes perguntam se isso é pecado, se aquilo não é pecado. Muitas pessoas consultam pastores, padres, e para perguntar coisas relativas à palavra de Deus. Mas muitas vezes, pastores, padres, ou pessoas que vão falar sobre a palavra de Deus, às vezes acabam, ou intencionalmente, ou sem conhecer profundamente a palavra de Deus, acabam se convocando às vezes em alguns assuntos da palavra de Deus. Mas por isso que é importante as pessoas que querem estudar a palavra de Deus, quando tiver dúvida, buscar clareza na própria palavra de Deus. Muitas coisas nós conseguimos ter entendimento lendo simplesmente a palavra de Deus. Se você buscar a palavra de Deus, orar, pedindo auxílio a Deus, Ele vai revelar para vocês coisas importantes que você queira saber. E muitas vezes você nem precisa procurar um pastor, um padre. Existem questões na Bíblia que elas são claríssimas. E como que eu descubro isso? Buscando a palavra de Deus. Então, se você tem dúvida sobre alimentação, de que alimento você deve se alimentar, as pessoas comum. Um sobrinho meu outro dia perguntou para mim: por que você não come carne de porco? Por que você não come determinado alimento? Por quê? Porque a palavra de Deus me orienta. Existem umas palavras importantes que os profetas de Deus falavam, a respeito, que diz mais ou menos assim: e ordenou o Senhor Deus, e disse Deus, e falou Deus, e veio em mim a palavra do Senhor dos Exércitos, e fala aos filhos de Israel, assim diz o Senhor. Todas essas palavras remetem a Deus. É Deus que tem que me responder, não é o meu pastor que tem que responder, não é os padres que tem que responder. Todas as vezes que eu procurar alguma coisa, uma dúvida, eu tenho que procurar na palavra. Assim diz o Senhor, assim ordenou Deus. Então, outro dia eu vendo uma questão no YouTube, um rapaz pergunta para o pastor dele a respeito de carne de porco, se era pecado ou não pecado comer carne de porco. E o pastor disse que não era pecado comer carne de porco. Mas o que a palavra de Deus fala? Lá em Levítico, o próprio pastor citou Levítico, dizendo que em Levítico existe uma lista de animais onde se pode comer e as que não pode comer. E o porco se encontra na lista dos animais que não pode ser comido, é a orientação divina. Então, se Deus pede para que eu não coma, eu tenho que entender que não é para me comer. Se Deus pede para me guardar os mandamentos de Deus, eu tenho que entender que eu tenho que guardar os mandamentos de Deus. Então, porque é a palavra de Deus que diz, não é o pastor, não é o padre, não é ninguém que está dizendo, é o próprio Deus. Então, a obediência, o pecado na verdade está em desobedecer à vontade de Deus. Se Deus pede para você não matar, se Deus pede para você não roubar, se Deus pede para você honrar pai e mãe, tudo isso você tem que fazer, porque não é porque o pastor está pedindo, é porque Deus está pedindo. Se Deus está pedindo, Ele me dá uma lista de animais que eu possa comer, e uma outra lista de animais que eu não posso comer, e Ele próprio fala que eu não devo comer porque será abominação, então eu devo seguir o que Deus me orienta, não o que os pastores. Então é comum a gente falar assim: o pastor falou que eu não posso fazer isso, o pastor falou que eu não posso fazer aquilo. Não, você tem que buscar na palavra de Deus o que Deus diz a respeito daquilo, do alimento, da bebida alcoólica, o que Deus diz de adultério, o que Deus diz de vários assuntos. Então, tudo que você precisa saber, você tem que ir buscar na palavra de Deus. O pecado está em você desobedecer a vontade de Deus. Se Deus pede para você fazer determinadas coisas que você não faz, para Deus considera pecado. E se Deus pede para você fazer e você não faz, então você está desagradando a Deus. Então, é como lá em Gênesis, quando Deus pede para que Adão e Eva não comessem do fruto da árvore da ciência do bem e do mal. E eles foram comer, quer dizer, eles desobedeceram a Deus, eles cometeram um pecado, porque eles fizeram uma coisa
que não agradava a Deus. Então, a desobediência aos mandamentos de Deus é pecado. Então, que você possamos ter em mente. Assim diz o Senhor, é o que eu tenho que buscar sempre na palavra de Deus. Amém?